Temos atualmente no mercado muitos modelos de projetores e depois de ter testado vários deles aqui no canal, resolvemos trazer esse vídeo com 4 opções para ajudar na melhor escolha do melhor projetor até R$1.000. E vale dizer que 3 desses projetores saíram muito bem nos nossos testes no quesito qualidade de imagem projetada. O quarto modelo que eu trouxe decepcionou um pouco nesse aspecto da imagem, mas por ser talvez o modelo mais famoso entre eles, eu resolvi também trazer ele no vídeo, com imagens comparativas dos 4 ligados lado a lado. Aqui nós temos o V5 Max, Trandia TD92 Pro, Buckey HY300 e o Atzaco A20. Falando primeiramente sobre o design, quem se destaca é o HY300, por ser o mais diferente aqui. Ele lembra bastante o projetor da Samsung, que foi quem popularizou esse estilo aqui. Com esse formato, precisamos apenas colocá-lo em cima de um móvel e é bem fácil ajustar a inclinação, caso precise projetar mais para o alto. O V5 Max, para mim, é que entrega um visual mais simples, sem grandes detalhes ou inovação. O único detalhe que ele tem é um tom prateado aqui no botão de foco e é justamente esse detalhe que diferencia a versão Max do antigo V5 que não era o Max. Já o A20 e o TD92 foram os que mais chamaram a minha atenção nesse quesito. Primeiro porque eles têm algo curioso, os dois chegam a ser de certa forma parecidos, só que um deles tem o acabamento de tecido em cima e o outro foi colocado na parte frontal. E é justamente essa espécie de tecido que passa um ar mais refinado para os dois. Todos os projetores vêm com controle remoto, que são bem simples e até mesmo parecidos. Como nenhum deles vem com controle Bluetooth, para fazer os comandos a gente ainda precisa apontar para os projetores. Para quem pretende pendurar o projetor no teto ou colocar em cima de um tripé, o único que não tem furo do suporte é o HY300. Sobre as conexões, o HY300 é quem oferece menos opções, sendo uma HDMI, uma USB e P2 para o áudio. No A20 ganhamos uma segunda porta USB, além da adição de uma entrada auxiliar do tipo AV. Por fim, no V5 e no TD92 é onde temos mais opções, com a inclusão também de uma segunda porta HDMI. Antes de continuar o vídeo e falar sobre a qualidade de imagem, que é onde conseguimos perceber as principais diferenças, as diferenças mais importantes entre eles, eu só queria lembrar para vocês que o link de compra de todos esses modelos vai estar na descrição, juntamente com o nosso ranking de melhores projetores. Caso você esteja disposto a investir um pouco mais de R$1.000, por exemplo, vão ter opções lá de projetores que ficam acima desses 4. Também queria pedir o apoio de vocês com o like e o comentário aqui no vídeo, porque esse tipo de conteúdo costuma dar bastante trabalho de ser feito, porque nós temos que testar vários projetores, selecionando aqui os melhores para vocês. Então eu agradeço todo o apoio de vocês interagindo aqui com o vídeo. Voltando para comparação, acho que mesmo nessas primeiras imagens já fica bem evidente que o HY300, que é o modelo mais conhecido dessa comparação, fica atrás no aspecto qualidade de imagem. Vale acrescentar que ele é o mais barato dos 4 e é o único deles a ser HD, enquanto os outros já trazem uma resolução superior Full HD nativa. Na questão da imagem, os outros 3 conseguem trazer um resultado mais equilibrado. Ainda assim, nós vamos ver que cada um deles vai ter as suas diferenças, que podem ser bem significativas dependendo do que você priorizar num projetor. Sobre o brilho, quem se saiu melhor foi o TD92 Pro. Por ter um maior brilho, ele conseguiu se sair melhor em algumas situações, como em um ambiente que não está 100% escuro. Logo em seguida vinha o V5 Max, embora pelos testes que eu fiz ele também não ficava muito atrás, também com um bom brilho. Inclusive, às vezes eu ficava até meio na dúvida qual dos dois realmente tinha mais brilho. Só que fazendo uns testes, até mesmo com o luxímetro, que é um equipamento para medir a luminosidade, deu para confirmar essa vantagem para o TD92. Quem não se saiu muito bem nesse aspecto foi o HY300, que precisaríamos assistir num ambiente totalmente escuro para conseguir enxergar bem as projeções. Nas cores, eu pessoalmente preferi o TD92. No geral, as cores aqui pareciam mais naturais em grande parte das cenas. Tinha outros momentos, porém, que o A20 parecia se sair melhor, com cores mais precisas e realistas. Já o V5 provavelmente vai agradar quem gosta mais de tons vibrantes, porque ele tentava dar uma vida a mais às cores, deixando mais intensas. O ponto negativo disso é que em certas situações ele acabava saturando demais. Um exemplo disso era o rosto de alguns personagens que às vezes ficavam muito avermelhados com ele. As cores do HY300 eu pessoalmente não gostei muito, especialmente assim vendo ele ao lado de outros projetores, porque sua imagem parecia que ficava mais opaca. Sobre o nível de preto, quem se destacavam eram os dois modelos da direita, que tinham um resultado até que parecido, entregando um preto que era bem profundo. Embora o nível de preto entre eles era parecido, por ter mais brilho, o TD92 aparentava entregar um contraste melhor em várias cenas. Por um outro lado, quem tinha mais vazamentos de luz era o HY300, que criava umas áreas esbranquiçadas em locais que deveriam ser pretos
pretos em cenas escuras. Sobre o foco, que é algo extremamente importante quando a gente fala de projetores, quem desapontou foi novamente o HY300, que pelo menos para mim chegava a entregar um resultado abaixo do que eu considero satisfatório. Em basicamente todas as partes da tela a gente conseguia perceber um certo nível de desfoque, nem que fosse algo bem leve. Numa tela de menu ou até em cenas que tinham letras ficava ainda mais evidente isso, diferente dos outros modelos que traziam um resultado parecido no foco e já eram bons, no máximo apresentando ali um desfoque sutil nas extremidades da tela. Ainda sobre o foco, podemos citar que existe uma diferença na forma de ajustá-lo. O Blitzwolf V5 já tem alto foco, então ele consegue fazer todo o ajuste necessário sozinho. No A20 e no TD92 o ajuste é eletrônico e pode ser feito pelo controle remoto. Já no HY300 temos um ajuste mais básico e manual, direto aqui no projetor. Outro aspecto que eu comparei entre os quatro foi a fluidez da imagem. Nesse sentido, quem se saiu melhor foi o A20, com uma imagem mais fluida. Já o pior foi o V5. Em cenas com movimentos horizontal de câmera, por exemplo, dava para reparar bem nisso, como o modelo da Blitzwolf chegava até a apresentar umas leves engasgadinhas. Sobre o sistema, todos eles vêm equipados com Android, mas vale dizer que é uma versão mais simples do Android, então alguns aplicativos podem não funcionar tão bem neles. Nesse sentido, não teve nenhum que se destacou, não tinha nenhum que era muito mais rápido ou muito mais lento, na verdade era bem parecido. Sobre a qualidade de som, eu gostei mais do A20, que parecia entregar um som mais encorpado. Se fosse para colocar um segundo melhor, seria o Blitzwolf V5, por ter um som quase tão alto como o A20, só que dava para reparar que nele o som era menos refinado. Já esses aqui tinham um som que era parecido e consideravelmente mais baixo que os outros dois, talvez com um pouquinho mais de qualidade para o Trandio. Antes de partir para as conclusões, só queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo qual desses quatro vocês mais gostaram e qual vocês comprariam, baseado nos nossos comentários e nas imagens que vocês estão vendo com eles ligados lado a lado. Se tiver algum deles na sua casa e quiserem deixar a opinião de vocês como usuários aqui embaixo nos comentários, eu acho legal porque pode ajudar na decisão de compra de outras pessoas que ainda estão na dúvida entre qual deles escolher. Também queria lembrar que na descrição do vídeo nós vamos deixar o link de todos eles, caso queiram ver mais detalhes como os preços atualizados, além do link do nosso ranking de melhores projetores. Sobre a comparação, depois de ter testado os 4 projetores, deu para reparar que nós temos sim algumas diferenças bem importantes entre esses modelos, que talvez sejam os mais procurados hoje por quem quer um projetor abaixo dos R$1.000. Eu pessoalmente tive uma preferência geral pela imagem do TD92 Pro, porque foi ele que em grande parte das cenas me agradou mais. Ele tinha um pouco mais de brilho e um contraste que parecia ser melhor. De qualquer forma, o A20 e o V5 Max também se saíram muito bem, sendo que se você busca um produto que seja mais completo, eles são opções interessantes, porque tem um som mais potente, especialmente se você não pretende conectar algum som externo. Vale até dizer que como esses três mandaram muito bem, provavelmente com qualquer um deles você já ficaria super satisfeito, até porque muitas dessas diferenças da imagem que a gente apontou, a gente só consegue perceber porque temos eles ligados lado a lado. Sobre o HY300, eu deixaria ele mais como uma opção para quem quer economizar o máximo dinheiro possível, porque entre os quatro ele é o mais barato. Dependendo do momento que a gente olha os valores, a diferença dele para os demais pode sair quase a metade do preço. Só que se você comprar ele, tem que estar ciente que ele vai ter um pouco menos de brilho e um foco que não é tão bom. Enfim, o vídeo seria esse, espero que tenham gostado e se gostaram, nós agradeceríamos muito se vocês conseguissem deixar um like e até mesmo compartilhar o vídeo com aquele amigo que está procurando um projetor, porque esse apoio de vocês com o engajamento aqui no vídeo é extremamente importante pra gente. Se querem assistir mais vídeos desse tipo, comparando vários projetores lado a lado, não esqueça de confirmar se já está inscrito aqui no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!